Vamos fazer que nem o cara que vem da vida do mundo. Fala amém, vocês me. Já avisei já, mas. De nada. Fala. Vai. Você já. Fala amém. Você foi dar oportunidade? Era tão preguiçoso que os caras ficou louco pra você vender amendoim. Ele é tão preguiçoso. Aí ele. Vai querer quero te louvar, te agradecer por esse momento. Ô Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, nos purifica pelo sangue do Cordeiro, nos enche do Espírito Santo, Espírito de sabedoria e revelação, o pleno conhecimento do Senhor seja concedido a cada um. E, ó Deus, teu Espírito nos leve às tuas profundezas, às profundezas da tua palavra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Para a glória e o louvor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, irmãos? Hoje, começando a nova série, que é a Epístola aos Gálatas, vamos estudar versículo por versículo. Amém, irmãos? É praticamente uma especialização no livro. E para começarmos, vamos falar sobre data. Não existe uma data exata do período em que foi escrita a carta, ou a epístola aos Gálatas. Existem duas probabilidades maiores. A primeira está entre 48 e 49 depois de Cristo. DC. E a outra probabilidade está entre 54 e 57 depois de Cristo. São as datas prováveis que os eruditos, pesquisadores, colocam como a possibilidade datada dessa carta. Mas a maioria tem um consenso entre 48 e 49 depois de Cristo, levando em conta o contexto da carta aos Gálatas, em que Paulo trata muito a questão sobre os judaizantes tentando se infiltrar no meio da igreja. E isso foi tratado no concílio que eles tiveram com os apóstolos. Então, por isso, essa probabilidade dessa data, entre 48 e 49 depois de Cristo. Diga amém. Amém. Então, essa é a possibilidade maior. Mas existe também a possibilidade de ser entre 54 e 57. Mas a probabilidade maior é esse período aqui. Então, vamos considerar aqui 48 e 49 depois de Cristo. Diga amém mais uma vez. Amém? Então, já falei do propósito maior dessa carta, que é tratar da heresia dos judaizantes. Algumas outras prováveis também, mas aqui era o foco maior, era contra o judaísmo. Não o judaísmo em si, mas contra a judaização da igreja. Fala comigo, uma coisa é um judeu seguir o judaísmo. Outra coisa é a igreja querer seguir o judaísmo. Então aí existe um problema. Porque a igreja não vive e não está debaixo da lei. A igreja não vive sem lei porque tem a lei de Cristo. Estamos debaixo da graça, mas existe a lei de Cristo. Mas nós não vivemos debaixo da lei de Moisés. Se vivêssemos debaixo da lei de Moisés, vou pegar um exemplo aqui um tanto que extremo, mas que vai fazer você parar para pensar e ver que realmente não estamos debaixo da lei de Moisés.
você estivesse debaixo da lei de Moisés, você tivesse um filho que te respondeu mal mais de 5 vezes pelo menos, rebelde contumaz, ou contumaz, você teria que levar o seu filho para a congregação e apedrejá-lo para ele servir de exemplo para que os outros filhos não fossem rebeldes e contumazes. Aquele filho que responde à mãe, que trata mal a mãe, que se vacilar levanta a mão para a mãe, esse seria apedrejado. Essa era a lei de Moisés. Para quê? Para extirpar todo tipo de raiz de mal, de desrespeito contra o pai e contra a mãe. Por quê? Qual é o primeiro mandamento na Bíblia com promessa? Quem lembra? Honrar pai e mãe, para que se prolongue os seus dias sobre... Então, o próprio Deus falou, quer ter o dia prolongado, honra pai e mãe, porque se não honrar, vai morrer apedrejado. Essa era a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, irmão. O negócio era pesado. Então, a pessoa já sabia, o camarada ia crescendo, ele já sabia. Eu tenho que aprender a respeitar meu pai e minha mãe, que senão eles vão ser o primeiro a tacar pedra em mim. Vocês estão aí? Então, aqui nós temos uma grande diferença. O primeiro mandamento com promessa continua valendo para a graça? Amém. Continua. Mas o juízo que havia pela desobediência deste mandamento continua? Não. Porque há diferença em estar debaixo da lei e estar debaixo da graça. A graça traz um favor que você não merece. O que você merecia era a condenação certa. O juízo absoluto contra aquele teu pecado cometido. A graça vem e te dá mais oportunidade. Fala para alguém que está do lado assim, fala, pela lei, nós não estaríamos bem. Irmão, você estaria meio complicado. Eu mesmo, quando era jovem, eu acho que eu seria apedrejado. Porque eu nunca levantei minha mão para a mãe, nada disso. Mas eles dizem, coisa que eu não lembro. Eu usava droga. Era maconheiro. Ficava doido. Eles falam que eu respondia mal. Eu não lembro de eu respondendo mal, mas eles falaram que eu respondia mal. Para mim, eu era um filho que nunca respondi mal, meu pai e minha mãe. Por quê? Porque eu estava sob um efeito de droga. Mas na minha cabeça, eu nunca tratei de responder eles mal. Mas eles falaram que eu respondia eles mal. Então, segundo a lei, qual era o meu merecimento? Apedrejado. Mas nós não estamos debaixo da lei. Então, o pastor deu glória a Deus. Tem alguém com juízo aqui. Estamos debaixo da graça. Então, eu estou dando um exemplo, irmão. Um exemplo. São vários outros exemplos. São vários outros exemplos. Em que a pessoa pagava com vida, pagava com... Se ela brigou com alguém, feriu alguém. Meu primo, eu tive um primo, eu não vou falar o nome dele, mas numa briga de escola, por causa o rapaz xingou a mãe dele e ele cresceu sem a mãe. A mãe dele morreu de uma forma meio complicada. E aí, quando o rapaz xingou a mãe dele, ele grudou o camarada, quase deixou o moleque cego. Se o moleque cegasse, segundo a lei, o vingador da família ia ter que vir e furar o olho dele, deixar ele cego também. Isso é lei, olho por olho, dente por dente, ferida por ferida, quebradura por quebradura, vida por vida. Na graça não. Então, o que a pessoa quer fazer querendo voltar à lei? Então, a epístola de Paulo aos Gálatas, ela trata principalmente esse ponto da judaização no seio da igreja. Por quê? A igreja se converte, os gentios estão se convertendo, mas o evangelho começou aonde? Onde o evangelho começou a ser pregado? Jerusalém. Israel e Jerusalém. Então começou onde? No povo judeu. Sim ou não?
O próprio Jesus disse, a salvação veio dos judeus. Começou lá. E começou toda a Judéia, Samaria, até os confins da... Mas começou na Judéia e Samaria. Para depois ir para os confins da terra. Então, quem tem a mensagem do evangelho para pregar são os judeus. Aí, Pedro, abre lá, vai. Vamos. Estou dando só base para o contexto, ainda nem começamos a epístola em si. Estou dando um contexto só. Atos, capítulo de número... No Atos 9, fala assim, Paulo se converte. Vai, todo mundo junto, presta atenção, irmãos. Vamos falar Atos 9. Paulo se converte. Agora, Atos 10, Deus vai abrir oportunidade para os gentios. Olha só, vai lá para Atos 10. E não é Paulo que vai pregar. É Pedro. Verso. Verso. De número 9, por favor. Quem fez esse suquinho aqui? Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Porque o que dá um copo de água fria no pé de galardão, imagina o suquinho gelado. Verso 9, ó. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para... Orar. Para? Orar. Então fala para o irmão que está do lado. Fala aí você. E você? Tem separado o tempo para orar? Tem separado tempo para orar? Porque assim, ó, irmão, a gente na graça, a gente tem hora que a gente quer inventar doutrina que a Bíblia não tem. A gente quer inventar doutrina que a Bíblia não tem. Fala, dá um exemplo. Dá um exemplo. Porque a Bíblia fala orar sem cessar, a gente sabe que orar sem cessar, para você orar sem cessar, você não precisa estar de joelho. Sim ou não? Você não precisa estar num lugar separado, sim ou não? Você pode estar lavando a louça, você pode estar andando no carro, não é, pastor? Pode. Você está orando sem cessar, no seu coração, na sua mente, você está sem parar de orar. Você está em oração incessante. Mas e por que você ora sem cessar? Não tem que ter tempo para orar? Separado? Tem que ter, porque o próprio Jesus, como homem, deu exemplo. Outro dia a gente fez aqui a matemática das contas do dia que ele foi andar sobre as águas. Que era o entardecer, e começou a orar. Na quarta vigília da noite que ele foi andar sobre as águas. Então ele teve ali no mínimo ali, pelo menos umas 9 horinhas de oração. E aí, a gente quer andar sobre as águas. Se o mar não se abrir, eu vou andar por cima das águas. Na unção de Deus, cheio de unção. Não está arrancando a dor de cabeça própria quando ora, não, vai no Doril mesmo. Então, Não é, irmão? Então precisamos voltar, fala assim, voltar a orar. Voltar a orar. Vai, me ajuda aí, fala, voltar a orar. Voltar a orar. Isso aqui é uma prática comum da igreja primitiva lá, ó. Estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço, quase a hora sexta, para orar. Fala assim, Deus, eu preciso orar. Você já orou, tá vendo? Já orou um pouquinho. Deus, eu preciso orar. Verso 10. Irmão, toda vez que você vê que sua vida de oração está ficando ruim, você tem que correr, arrumar um jeito, tira a força da fraqueza. Forja a lança da sua foice e vai para a guerra.
Digo fraco, eu sou forte. Porque sem oração, nossa vida espiritual não é nada, irmão. Fala assim, eu sem orar? Vai, me ajuda, vai, fala, eu sem orar? Eu sei orar. Tô andando na reserva. Andando na reserva. Uma hora acaba a reserva, irmão. Banco, você vai fazendo depósito, certo? Tá lá, depositou sei lá quanto. Mas daqui a pouco você começa a sacar. Aí saca para pagar uma conta, saca para pagar outra, saca para pagar a dívida, saca para ajudar um irmão, saca para isso, saca para aquilo. Quando vê, tá acabando os dinheiros que foram depositados. Tem que depositar mais, senão vai acabar o saque, mano. Como que anda a conta aí? Paulo fala, mais ou menos. Paulo fala, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo. Irmão, e você ora com quem? Ou você tem capacidade para ficar orando sozinho? Você ora não é com a ajuda do Espírito Santo? E quem te ajuda a guardar o bom depósito? É o Espírito Santo. Aí, fala pro irmão que está do lado, apertou. Fala por quê? Se a vida de oração não está fluindo, é porque a comunhão com o Espírito Santo está se indo. Porque Paulo fala que nós não sabemos pedir como convém. Então a nossa oração sem o Espírito Santo é nada. A gente não sabe pedir como convém. Mas é Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Então mesmo na sua fraqueza, se você orar com o auxílio e ajuda do Espírito, mesmo que sejam em gemidos inexprimíveis, vai chegar do jeito certo lá em cima. Aleluia. Mesmo que não tenha as palavras saindo da boca do jeito que você queria, não é aquela oração imponente, né, do culto. Soberano, eterno, potentíssimo Deus e eterno Pai celestial. É só o choro mesmo. É o coração rasgado, a lágrima rolando. Eu vou falar que acontece, eu sei que vocês sabem que acontece. Você pode não querer falar aqui porque tem vergonha, né? Quer sair engomadinho do culto. Mas mistura lágrima, catarro da boca, vai tudo junto quando começa a chorar muito. Chora muito pra você ver, irmão, se não mistura tudo. Se você já orou de verdade, chorando, você sabe que mistura tudo. Daí daqui a pouco tá. Se não tiver com lenço, é um problema. Depois tem que lavar a mão, a cara, o rosto, boca, tudo. Mas o importante, irmão, é orar. Fala pro irmão que tá do lado, fala, borra a maquiagem. Mas ora, é pra irmã, né? Pra irmão. O irmão não tem maquiagem, não. É só a irmã. Tem uns estranhos, né? Vamos lá. Pastor Kevin é meio doido, aí põe no YouTube ainda. Vamos lá. Olha lá, ó. Orando. Aí, ó. Atos 10:10. E tendo fome, quis comer. Aí Deus olhou para ele e falou, agora não. Mas fala para alguém que está do lado, fala, tem vez? Tem vez. Que é para você jejuar? Que é para você jejuar. Mas você quer comer. Mas Deus dá um jeito, atrasa a comida e você fica no jejum forçado. Eu sei que tem gente que já passou por coisa parecida. Eu já tive dia que eu queria comer e não dava para comer. Falei, devia ter jejuado hoje mesmo, viu? E é sempre quando você tinha que jejuar e você não jejua. E daqui a pouco tudo atrapalha para você comer. E você fica com fome e não jejuou. É jejum forçado.
Você foi rebelde, não abriu o jejum quando precisava abrir? Olha lá. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. Mas fala para alguém que está do lado. Fala, fala para ele. Para de encher. Faz jejum um pouco. Irmão, jejua. Pastor, você é gordinho, jejua? Jejua. Jejua. Pode não parecer, mas eu aguento ficar 4 dias, irmão. Sem comer e sem beber. Nós ficamos 7. 7 na água. Só não emagrece, mas que jejuar a gente jejua. Você pode fazer jejuns menores, consecutivos. Você pode fazer jejuns maiores, intercalando o tempo. Não aguento muito. Jejua. É meio-dia, sei lá. Os irmãos falam assim, ó. Principalmente, eu não vou falar. Vai, explicar assim, sem dar muito a entender. Tem gente que pensa que jejum só vale se for de 24 horas. Esse é o jejum da lei, irmão, que era obrigatório. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Era obrigatório esse jejum. Levítico capítulo de número 16. O dia da expiação. Era o único dia que Deus exigia jejum. Então tinha que fazer a virada do relógio nesse dia. Porque era o dia do Yom Kippur. E tinha que ficar o dia todo sem comer. Todinho. Virar um relógio. É o único dia que era obrigado. Aí quando você vai ler na Bíblia, você descobre que teve outros jejuns. E que foram recebidos por Deus. Teve dia que era na guerra, o Saul falou, ninguém come nada hoje. Aí o filho dele vai, come mel e deixa os olhos brilhando. Mas era só até terminar a guerra aquele jejum. Para Deus dar vitória para eles. Vocês estão aí? Então, não existe só o jejum de 24 horas na Bíblia. O jejum de 24 horas era o jejum do dia do Yom Kippur obrigatório. Então tinha que ser feito daquela forma que foi estabelecido. Mas se você puder jejuar virando relógio, é o melhor jejum que tem. Por quê? Porque é a forma que Deus instruiu. Não significa que Deus não receba o que você tem a oferecer para Ele. Aí fala pro irmão que tá, vai na tua força. Mas tem gente também 2 horas, irmão. 2 horas sem comer. Você tá falando que fez jejum? Nem para intermitente serve. Nem para o jejum intermitente de saúde não serve. 2 horas? Que jejum? Tem exame de médico que tem que ser 24 horas, filha. Eu não aguento. Fica doente, faz. Eu não aguento, me dá tontura. Fique tonto. Um dia só não vai morrer de tontura não, irmão. Vamos cheio da casa. Oxi. Olha, segredo. Se você vai fazer isso aí, faz com líquido. Põe uma colherzinha de sal grosso na água, tem eletrólito. Não vai quebrar o jejum e você não vai ficar tonto. Mas todo mundo que começa a fazer um jejum, ele vai se... No início. No início, depois vai acostumando, se acostumando. Isso. As dores de cabeça por causa da falta da comida, a falta do carboidrato que você come e gosta. Olha, mais o carboidrato, hein, pastor? Carboidrato lasca com todo mundo por causa do açúcar e das massas. Eles são viciantes, aí a pessoa sente falta, começa a dar dor. Então, é só fase de adaptação, irmão. Mas vai jejuando.
Fala assim, se eu não começar, Se eu não começar, Deus vai começar a fazer eu fazer. Deus vai começar a fazer. Não é melhor se fazer por boa vontade do que fazer forçado? Se Deus tem propósito contigo, irmão, querendo ou não, você vai jejuar. Olha lá, Pedrão. Olha o Pedrão. Olha. Tendo fome, quis comer. Mas o povo foi preparar ainda. Tem nada pronto para você, Pedro. Espera. Você sabe que não tinha fogão elétrico, né? Não era gás, não, né? Mas esse arrebatamento aí, o arrebatamento mesmo, Eu já vou falar. Ó, nem tinha gás. Você sabe como que é, né, irmão? Fogo antigamente, madeira. Rapidinho a comida, né? Fácil de fazer, rápido. É que ele tem que ficar esperando. Ele está esperando. Enquanto ele está esperando e orando, que aí Deus falou, vou te dar mais tempo para você orar. Ó. Fala para alguém que está do lado. Vai esperar Deus criar o tempo para você orar? Vai esperar Deus criar o tempo para você orar? Você eu criava o tempo antes de esperar Deus criar. Vai lá. Sobreveio-lhe um arrebatamento de... Então, o que é isso, irmão? A mente da pessoa é que é arrebatada. Poderia falar um arrebatamento de alma, onde os sentidos da alma da pessoa, pela psique, a mentalidade, é tomado. Eu tive um pastor que ele tinha muitas experiências de arrebatamento, tanto de espírito quanto de sentidos. E um dia nós estávamos aqui no centro de Guarulhos, num restaurante, que a gente foi fazer uma visita para uma moça lá, antes de ir na casa dela para orar. Foi primeiro fazer uma visita e foi no restaurante, estava comendo e conversando. E aí ele estava aqui, ó, na mesa, eu aqui e a irmã aqui. Ele está conversando, daqui a pouco ele faz isso aqui, ó. E a irmã, pastor, tá dormindo? Eu falei, tá dormindo não, irmão, tá arrebatado. Aí, daqui a pouco ele, então, eu acabei de ir em tal lugar, assim, 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 o lugar era assim, 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 a pessoa é assim, 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 tal, a mulher começou a chorar. Dando detalhe das coisas. Deus vai fazer isso, 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 e tudo acontecia, irmão. Ali é um arrebatamento de sentidos. Somente dele foi tomado, não foi de espírito. Fala assim, o de espírito é diferente. Espírito é diferente. Por quê? Porque ele respirava, dava para ver que ele estava respirando. Então, a pessoa está olhando e achando que ele está dormindo. Não, a mente dele foi tomada, os sentidos foi tomado. Porém, o arrebatamento de espírito, o corpo da pessoa até gela. Dependendo do tempo que ficar o arrebatamento, o corpo dela vai esfriar, vai gelar. Por quê? Porque o espírito foi tomado do corpo. Ela fica como se estivesse morta. Fala assim, diferença do arrebatamento de sentidos para arrebatamento de espírito. Estou falando para vocês que isso aqui é especialização, praticamente, irmão. Vai, próximo versículo, verso de número 11. E viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra. O lençol está aqui grudado. Você pegou as 2 pontas de cá, as 2 de cá, grudou, o lençol está descendo. 12. Na qual havia de todos os animais, ó, fala comigo, todos. Todos. Então todos não deixam de fora. Então todos, tá todos dentro da lista, não fica nenhum excetuado. De todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. Então de toda a qualidade, impuro ou limpos. A lei tinha as suas exigências dos animais limpos, dos animais impuros, segundo a lei, que era para os israelitas, o que podia ou não podia comer. Verso 13. E foi-lhe dirigida uma voz,
Levanta-te, Pedro, mata e come. 14. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. 15. Segunda vez ele disse a vós, não faças tu comum ao que Deus purificou. 16. E aconteceu isso por 3 vezes Deus falando para Pedro, mata e come, Pedro. Pedro, não. Pedro, mata e come. Pedro, não. Pedro, mata e come. Pedro, não. Fala assim, Deus. Vai com vontade, fala, Deus, eu vou parar de rejeitar as coisas que o Senhor manda eu fazer. Porque eu não quero perder minha oportunidade. Emaia, calas, tuiba, yaeka, no revasi, camuatiaca. Aleluia. Oh, meu Deus. Temos que parar, irmão, de rejeitar o que Deus nos oferece. Quem estava falando com Pedro? Deus, o Senhor. Pedro, levanta, mata e come. O que ele tinha que fazer? Na visão, ele está em visão, arrebatamento. Ninguém está vendo ele está lá no terraço orando. Ele tinha que se levantar, pegar lá a arma que Deus deixou para ele, seja lá o cutelo, a faca, o que era, degolar o primeiro animal e preparar. Tudo isso ia acontecer dentro da visão se ele obedecesse. Mas fala para alguém, vamos obedecer? Vamos obedecer. Porque existem coisas que nós perdemos. Irmão, tem coisa que Deus dá mais oportunidade. Mas aqui Deus deu 3 só. 3 oportunidades para Pedro. Olha lá, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E Pedro não matou e não comeu. Fala, o que acarretou isso? O que acarretou isso? O ministério dos gentios não ficou com Pedro, ficou com Paulo. E aí Paulo depois vai falar, como foi confiado a Pedro o ministério da circuncisão, a mim foi dado o ministério da incircuncisão. Então, Paulo foi levado para os gentios, por quê? Porque o cabeção do Pedro rejeitou. 3 vezes. Mas, e por acaso, ele não ia ganhar o Cornélio porque ele rejeitou na visão? Não, Deus não ia deixar passar aquela alma daquele gentio. Paulo não estava pronto para pregar para ele. Então ele ganhou aqueles gentios que estavam na casa dele, que era Cornélio e a família, mas os gentios no geral, Deus não deu para Pedro, falou, Paulo vai ser o encarregado. E Paulo fez o trabalho mais excelente que qualquer apóstolo fez. Por quê? Porque aceitou o que Deus queria fazer dentro da vida dele. Vai, fala para alguém, quer fazer algo que ninguém faz? Começa a obedecer a Deus. Começa a obedecer a Deus. Vamos lá, Atos 1, ou Gálatas 1. Esse é o contexto de Gálatas, irmãos. Agora, quando os gentios começam a se converter através de Paulo, os judeus querem colocar em posições de que eles se circuncidem. E aí vai ter o concílio em Atos 15. Antes de Gálatas 1, vamos para Atos 15, rapidão. Para que os irmãos vejam isso aqui. Isso aqui é uma base muito grande. Irmão, que tanto de gente que eu já encontrei, ainda antes de estudar teologia, irmão, que o pessoal vinha querer falar, trazer a judaização da igreja, e eu tive embates terríveis pela internet, que eu era desses, irmão. Hoje em dia eu não fico mais debatendo. Mas pense no cabo que gostava de debate, irmão. Eu não podia ver um debate que eu corria para dentro. Hoje eu não posso ver debate que eu corro para fora. Parei até de aceitar de ir em rádio, irmão, para debate. Os camaradas começam a perder argumento e começam as ofensas. Aí não vale. E debate que não for servir para trazer salvação para alguém,
Nem perco meu tempo. Mas antes eu gostava. Na internet, mano, não podia ver alguém falar uma heresia assim que eu já pulava pra cima. Facebook, meu Deus do céu. Atos 15, verso 1. Ó. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Irmãos, essa daqui eu não vou falar o nome do cara, mas vocês vão saber quem é ele. Esse eu não tenho dó de expor, não. Herege. Só não posso falar o nome por questão de ética e por questão de não levar processo. Mas, porque tá gravado, vai pro YouTube. Camarada aí, brasileiro, diz que é judeu, nordestino, nada contra nordestino, irmão. Olha a minha cabeça, olha. Minha mãe é de Sergipe. Então, minha raiz é Nordeste. Mas, o camarada dizia para todo mundo que é judeu. Fora outras coisas, não vou nem entrar em detalhe. Aí o cidadão diz que é judeu messiânico agora. E aí ele fez uma live com um amigo meu. Discípulo de um dos mestres que aprendeu a palavra. E aí eu fui ver essa live, né? Falei, pô, os dois eu achei. Falei, ó, pelo menos o cara vai. Tava confiante no meu amigo, mano. Aí daqui a pouco o camarada falou exatamente isso aqui, ó. Que para o crente hoje, na graça, alcançar as bênçãos de Abraão, tem que se circuncidar. Desconsiderou Romanos, desconsiderou Gálatas, desconsiderou todos os epístolos de Paulo, jogou tudo no lixo. E aí quando ele falou aquilo e eu vi que meu amigo não falou nada, eu falei, não acredito, raiva. Aí eu comecei, nesse dia eu voltei para a treteira da internet. Aí eu joguei um monte de texto na live, eu fiquei morrendo de raiva, irmão. Eu pus tanto texto ali naquela live que os caras devem estar bravos comigo até hoje. Porque não dá, irmão. Como que alguém vem querer falar que você, crente em Jesus, tem que se circuncidar? Olha aqui, ó. Se não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. É a doutrina dos judaizantes. 2. Eles querem fazer você ser um circuncidado, os varões. Porque varoa não tem como circuncidar. Só varão. 15:2. Tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé, alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos. Fala assim, por que o texto destaca? Por que o texto destaca? Os apóstolos. Porque esses apóstolos, irmãos, eles não são qualquer apóstolo. Esses daqui são dos 12 que Jesus discipulou. Então a autoridade primária estava com eles. Aí depois vem Paulo, aí depois vem Barnabé, vem Silas, que são todos apóstolos. Quem achar que o ministério apostólico acabou com os 12, tem que rasgar o Novo Testamento também. E se entrar dentro da história da igreja, no Didaquê, também vai ter história dos apóstolos lá também. Fora esses daí, ó. Tiveram mais apóstolos, que eram reconhecidos pela igreja como apóstolos. Então, o ministério apostólico teve continuidade. O problema é que, um tempo de tradição, arrancaram o ministério apostólico. Mas uma coisa é os 12 apóstolos. Fala assim, 12 apóstolos, 12 apóstolos são os que Jesus preparou. são os que Jesus preparou. Então, aí entrou no lugar de Judas quem? Segundo a sorte de Pedro, Matias. Isso é a segunda sorte de Pedro, porque Pedro ainda nem cheio do Espírito Santo tinha sido. Ele lançou sortes, fez um joguinho lá para ver quem que ia cair sobre ele. Mas quem Deus colocou no lugar foi Paulo. Então, 12 apóstolos do Cordeiro, quem conta é como Paulo. Fala por quê? Vai para o Salmo 68, só para mim mostrar para você que Paulo estava profetizado.
Paulo foi profetizado, irmão. Salmo 68. É. Salmo 68, verso de número 27. Quem lê? Salmo 68, verso de número 27. Aqui está o problema das traduções, que elas são de equivalência dinâmica, não a tradução literal do texto. Ó, ali está um texto bom. Ali está o pequeno, que é uma tradução mais literal do texto. Se você tiver com NVI, se você tiver com NVT, se você tiver com Nova Almeida atualizada, que é a que eu estou usando aqui hoje, aí vai estar provavelmente o mais novo, mas não é o sentido original. O sentido original do texto, a palavra correta, a palavra, porque a tradução por equivalência dinâmica faz um discorrimento fácil de leitura. Não está preocupado com a fidelidade do texto. E a tradução literal do texto está preocupada com a fidelidade das palavras, palavra por palavra. Então, aqui ó, ali está o pequeno, fala pequeno. Pequeno. Você sabe qual que é o nome de Paulo? Pequeno. Paulo é pequeno. Ó, ali está o pequeno. Benjamim. Qual a tribo de Paulo? Olha lá, que domina sobre eles quem? Os príncipes de... Por quê? Porque o concílio da igreja estava onde? Jerusalém. Olha lá. Com seu ajuntamento. Está falando do concílio da igreja. Atos 15. Ah, vocês estão aí não? Para de graça. Atos 15, olha aí, irmão. Os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naphtali. Agora me fala, qual era a região que Pedro, João, Tiago, André estavam quando Jesus chamou eles? As regiões de Zebulon e Naphtali, região marítima da Galileia. Vocês estão aí? Amém. Então aqui é o quê? Uma profecia de que o Paulo de Benjamim dominaria sobre eles. Fala como? Com as suas epístolas. Glórias a Deus. E com seu ministério entre os gentios. E agora ele está indo lá para Jerusalém para resolver o problema que os judaizantes estão querendo fazer. Agora cadê Atos 15? Vai de novo lá no Atos 15. Atos 15. Atos 15, 2. Então, que entre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos. Então, eu estou mostrando que Paulo entra no lugar de Pedro por causa da profecia. Pegaram? Sim. Aí, beleza. Se você ver, aquele salmo é mais messiânico do que qualquer coisa. Que ele fala da descida de Cristo no Hades, Sheol, mas não é o caso de hoje. Ele fala até, aquele salmo mostra até a cor da pomba que desceu sobre Jesus no dia do batismo. Vocês lembram? Eu acho que foi aqui que eu falei. Foi aqui que eu falei? Foi? É pomba, que ela é de ouro com asas de prata. Que é redenção e glória. Prata, redenção, ouro, glória. Aí o povo fica com a pombinha branca. Tem que fazer, né? Vamos lá.
Pronto, lembrei da musiquinha das crianças, Jesus amado. Subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos. Então passou o tempo dos 12. Quem ficou para resolver os problemas da igreja? Anciãos. Fala assim, os anciãos são os presbíteros. Fala, e os bispos são o líder dos presbíteros. O bispo não é outro cargo além do presbítero. O bispo é um presbítero que preside. Pegaram? Voltando. Bispo é um presbítero que preside o presbitério. Ele é um presbítero. Bispo é o presbítero. É um presbítero, é a mesma coisa. É um presbítero. Bispo e presbítero é a mesma coisa, irmão. É um líder. Ele é o superintendente do rebanho. E agora, presbítero é maduro, ancião. A palavra ancião é presbítero. Ele é um presbítero, uma pessoa madura. Isso não significa que ela é velho, é maduro. Ele é maduro a ponto de poder ensinar aqueles que precisam na igreja. Por isso que o texto fala, aos presbíteros que trabalham na palavra e doutrina, sejam dignos de duplos honorários. Então, não pode pôr um novo convertido para ensinar na igreja. A gente erra nas escolas bíblicas. Pega a pessoa sem preparo nenhum e põe. A gente erra. Estou falando a gente porque é no geral, a maioria das igrejas. A maioria das igrejas pega a pessoa que... Quem tinha que ensinar na escola bíblica? Um presbítero. No mínimo um diácono, se tiver um diácono bom. Hã? É o presbítero. Se tiver um diácono bom, já ajuda também, né? Do jeito que tá assim. Tá difícil achar presbítero, irmão. Vamos lá. Eu falei que é especialização. Não cheguei no primeiro versículo de Gálatas. Só estou dando contexto ainda. Olha isso aqui, ó. Ó, apóstolo, profeta, evangelista, pastor. Eita, tá tudo no lugar errado esse ponto. Pastor e mestre. É o quê? Comentário é pé, Não é para não, que é profeta. Se colocar PT é perca total. Não tem jeito de eu arrumar isso hoje. Fala assim, os apóstolos. Vamos, me ajuda. Didática, irmão, aula. Fala comigo, os apóstolos. Os profetas. Os evangelistas. Os pastores. E os mestres são o presbitério. Aqui todo mundo é presbítero. Aqui, ó, os 5. Todo mundo é presbítero. Busca na história da igreja. Sempre foi assim. Depois de um tempo, alguém começou a inventar pastor fora da casinha que não era presbítero. E aí virou tradição. O pastor Pedro. Está dizendo a caixa que dá apóstolo, Isso. Sim. Dom. Vamos lá. Efésios 4:11. Dom. Efésios 4:11. Vamos lá. Aqui é onde as igrejas falham e erram muito. As denominações em geral, irmão. São poucas que guardam. Talvez hoje em dia os presbiterianos, que é um concílio de presbíteros que rege a igreja. Ó, Efésios 4, vamos do 8, 4:8. Vamos comigo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. Isso aí ele está falando de quando Jesus desceu às partes mais profundezas da terra, que está lá os versículos acima.
E aí ele leva os irmãos que estavam no seio de Abraão para dentro da Nova Jerusalém, para transferir o paraíso para o lugar permanente, na Nova Jerusalém, não no seio de Abraão que estava embaixo. E aí, ó, levou cativo o cativeiro e quando ele subiu, ele deu dons para os homens na igreja. Quando ele saiu da sua ressurreição e levou os santos de lá. Aí ele começou a distribuir dons. E deu aos Homens. esses homens aqui é só macho? E aqui está o outro erro da igreja também. É dons aos homens aqui, homens é antropos. E a humanidade não está falando do sexo masculino. E aí, tem uns cabeças, irmão, tem uns caras que, pelo amor de Deus, né? Por causa do machismo e da tradição. E eu não sou feminista, eu sou contra o feminismo. Eu sou a favor da feminilidade. Não vou entrar nesse ponto, senão. Aí pronto. Deu dons aos homens, fala humanidade. Humanidade. E aqui entra homem e mulher. Nove. Aquele que desceu, olha lá, no 9. Eita, ora. Isto é, ele subiu que é, que senão antes também tinha descido as partes mais baixas da terra, o que eu estava falando. 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. 11. E aí ele vai mostrar os dons que ele deu agora. Fala assim, dons. Isso são talentos, irmãos. Isso aqui não é cargo, isso aqui não é título, isso aqui não é. Isso aqui é dom. É dom. A pessoa ganha para fazer. São dons de trabalho, ministério. Fala comigo, ministério é trabalho. A palavra ministério significa serviço. Isso aqui são dons de servir. E aqui, nenhum deles é maior do que ninguém na igreja. Eles são servos da igreja. Fala assim, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres que ficam atrás de honrarias, ainda nem sabem para que eles servem. Porque nós servimos para servir. Isso aqui que eu estou fazendo. Irmão, quem está sentado aí? Hã? Quem é maior? Eu ou você? Nessa hora, quem está sendo maior? Eu ou você? Eu tenho mais autoridade, mas quem é maior é você. Porque eu estou pegando o prato, colocando a comida e dando para você. E aí você me honra, por quê? Porque eu estou cuidando de você, e não porque eu estou exigindo isso. Ó, lógica. Eu honro você, você me honra. Aí a pessoa vai entender quando a Bíblia diz honrai uns aos. Então, o pastor honra o membro honra o pastor, o mestre honra os discípulos honram o mestre, o profeta honra aqueles que vão receber a profecia, os que recebem a profecia honram o profeta, e assim sucessivamente. Mas cada um tem a sua função dentro do corpo. E aí você sabe respeitar as funções e as autoridades delegadas por Deus. Aí é outra história. Eu estou falando, pegando aquelas pessoas que são, como que fala? Os narcisistas. Você sabia que existem líderes narcisistas? Então, é contra isso que eu estou falando. Porque existem pessoas que eles querem a glória, a fama, o aplauso, eles querem honrarias gigantes que nunca acabam. Isso aí não existe no corpo de Cristo. Vocês são pessoas que eles nem sabem ainda por que eles estão. E sabe o que me deixa com raiva, irmão? Fala, o quê? Que as igrejas deles são cheias. E o povo abre a mão e enche eles, irmão.
E quem trabalha, irmão, de verdade, com amor, com carinho pelo rebanho, sofre. Os mestres que se dedicam por amor e pelo reino de Deus, pela obra de Deus, sofrem. Aqui, ó. Fala assim, dons. Você sabia que tem gente que é apóstolo e nunca vai ser chamado de apóstolo? Eu vou falar um exemplo assim, ó. Ministério que eu vejo hoje de apóstolo. Hoje eu vejo assim, ó, com meus olhos. Não vou nem falar o que carrega o título, vou falar um que não carrega o título. Eu conheço o apóstolo que carrega o título, que é apóstolo de verdade. Eu conheço. Pelo fruto e pelo ministério, eu sei que é. Mas vou pegar um que não carrega o título. Procura na internet, já falei o nome dele aqui, Chileno Vergara. O camarada vai nos países perseguidos, irmão. Faz cruzada evangelística em país perseguido. Tem uma cruzada dele que os pessoal que é opositor tá de moto com metralhadora andando, rondando assim, ó. E o camarada fazendo cruzada ao ar livre. Coisa de louco, irmão. É tipo um Paulo dos dias atuais. E aí eles fazem cruzada e segue, enxerga, paralítico anda, o pau canta, demônio sai e o reino de Deus é colocado. Eles terminam a cruzada já batizando as pessoas, irmão. Glórias a Deus. Aleluia! Se você não reconhecer que isso é um ministério apostólico, você é um apóstata. É um apóstolo de verdade. Não carrega o título, não carrega o nome, mas o dom está lá dentro. Glórias a Deus. Com título ou sem título, ele é e ponto final. Aleluia. O dom está lá e está se manifestando e está operando dentro do corpo de Cristo. Fala assim, esse dom Esse dom nunca foi tirado do corpo. nunca foi tirado da porta. Nenhum deles só foram. Nenhum desses nunca foram tirados do corpo de Cristo. Todos esses dons estão ativos até o dia de hoje. Embora as igrejas não reconheçam 2 deles. Sabe o que eu acho mais hipócrita? Falar o quê? Porque assim, o evangelista eu posso ungir. O pastor eu posso ungir. O mestre já não unge. O profeta já não unge. O apóstolo, aí que não. Porque apóstolo não pode ter hoje em dia. Essa é a doutrina que o povo está pregando aí. Mas o dom foi dado à igreja. Enquanto estiver a igreja na terra, os dons estão lá. Pode não ter alguém carregando o título, pode ter alguém que não tem o reconhecimento para o ministério, mas o dom está lá dentro da pessoa, operando dentro do corpo de Cristo e nunca vai parar de operar. Glórias a Deus. Por quê? Porque foi dado à igreja. E aí, o que ele deu? A igreja, apóstolos, profetas. Estou falando de ministério, irmão. Não estou falando de cara que vem com profecia. Uma profecia. Estou falando de profeta que ele fala e o que ele fala acontece. Não só em profecia. As 5 virgens loucas e as prudentes. Vai. Muitos acham que... Vem cá, vem pro lado de cá. Aqui, ó, na frente, aqui, ó. Deixa eu tirar de pé. Por isso que há 5 virgens loucas e as 5 prudentes. Aí eles colocam ali, muitos pregam e falam assim, mas ali fala que são a noiva, ali é a noiva, ali é a esposa. Não é. É os que servem a noiva, é o que serve a igreja. Então esses 5 ministérios é o que serve. No mesmo tempo que dentro do ministério tem os apóstolos que são verdadeiros, os profetas que são verdadeiros, os pastores que são verdadeiros, os mestres que são verdadeiros, os 5 que são verdadeiros, também tem os falsos. Aqueles que não se prepararam andam loucamente e aqueles que se prepararam. Mas todos estão para servir a igreja, preparar a esposa para o encontro do esposo. Aleluia. Preparar. Oh, glória. É exatamente isso, irmão. Então, o ministério profético é o ministério de alerta da igreja. Eles atuam no campo profético não só com profecia. Eles atuam no campo profético com todos os dons proféticos. Fala quais? Quais? Profecia, palavra da ciência, discernimento de espíritos, visões.
Profetas normalmente são os que têm as experiências de arrebatamento. E eles são bons de Bíblia. Não acho que profeta esses mequetrefe aí que só sabe profetizar só. Só tem profecia. Não, o cara é bom de profecia. A palavra do conhecimento nele é bem apurada. É bem apurada. Fala nome, fala CPF, parabéns, glória a Deus. Eu creio, Deus usa, Deus faz. Mas não é isso que faz dele profeta. Isso não é ministério profético. Ministério profético é um ministério de alerta baseado na palavra. E junto com os dons proféticos. Lembra do Ágabo? Ágabo apareceu lá. Era um profeta. E profetizou a prisão de Paulo. E ele fez ato profético. Para quem não gosta, o problema é de quem não gosta. Rasga o Novo Testamento também. Paulo pegou, o Ágabo pegou um cinto lá, fez uma amarradura em Paulo e falou, vamos te prender. Ato profético. Aí aí as pessoas, teólogos de hoje, eu morro de raiva de teólogo que não vai pela Bíblia, ele só fica com o que os outros falam. Aí a Bíblia mostra ato profético no Novo Testamento e o cara fala que não existe. Como que não existe? Me fala como que não existe se a Bíblia fala que tem. Mas também tem coisa que não dá, né, irmão? Teve um aí que saiu urinando nos cantos de terreno achando que aquilo era ato profético para ganhar a cidade. Ô, meu irmão. Não vou nem falar mais nada. Vamos continuar. Apóstolos, profetas, evangelistas. Evangelista, irmão. O cara acha que é quem sai evangelizando aqui só. O cara panfletou. Bom, eu conheço gente que porque ele panfleta e ele põe uma caixa na praça, ele diz que ele é evangelista. Ele jura para todo mundo que ele é evangelista. Até o título vira evangelista, não sei na onde. Isso é evangelizar, irmão. Evangelizar é dever de todo cristão. Ó, você sabia que um apóstolo, ele prepara fundadores de igreja? Você sabia que um profeta prepara outros que vão ser alertadores da igreja? Você sabia que o evangelista é o que prepara os que vão fazer evangelização? Filipe era evangelista de mão cheia e ele vai preparar todo mundo que tem ministério, prepara outros para atuar no mesmo eficiência ou mais do que ele. Fala por quê? Porque é o dom de serviço, não só para evangelizar. Fala assim, o exemplo atual, vai. Fala, dá um exemplo atual. Agora, quando vem na hora, fale o nome do cara. Quem já ouviu falar do livro Evangelismo por Fogo? Evangelismo por Fogo. Reinhard Bonk, lembrei. Reinhard Bonk, procura na internet, pelo amor de Deus. Não, marca aí, põe aí, Reinhard Bonk. E procura, pelo amor de Deus, que você vai ficar que nem eu, você vai sentir vergonha do crente que é. Reinhard Bonk. É um americano. Reinhard Bonk. Quando você colocar, do jeito que você escrever errado, vai aparecer ele. O Google vai te dar ele. E o outro é o chileno Vergara, que eu falei que é um apóstolo dos dias atuais. Por quê? Porque ele faz a missão e opera os sinais e prodígios dentro da missão, fundando igrejas. Agora, o Reinhard Bonk é um evangelista de mão cheia. Fala por quê? Ele saiu e deixou um povo todo que continua fazendo a mesma obra que ele. Daniel Kolenda, o outro nome, é discípulo dele. Continua fazendo o mesmo tipo de trabalho. Reinhard Bonk, irmão, quando você vê o vídeo, ele tem um livro, que é Evangelismo por Fogo. Procura ver alguma mensagem dele, é boa, irmão. Não vai se arrepender, não. Você vai sentir vergonha de você, vai. Às vezes a gente precisa disso, uns tapas na cara assim, pá. Bom, o camarada fazer umas cruzadas na África,
que quando você começa a olhar assim, a câmera vai passando, irmão, não tem fim. É um mar de gente, não é? Não estou falando de estádio cheio. É um mar de gente, irmão. E a contabilidade dos convertidos, você tá maluco. É coisa que não tem. Os camaradas faziam cruzada e estrutura para os novos convertidos serem encaminhados para igrejas. E aí o cara não fez só essa obra, ele vai e coloca mais gente que continua fazendo a obra. Evangelistas. Outros, pastores. Você já viu que o pastor, ele dirige a igreja e daqui a pouco ele já está se preocupando em quem vai ficar no lugar dele. Porque uma hora ele vai sair, uma hora ele vai partir e vai ter que ter alguém. Porque senão o rebanho fica sem pastor. E os mestres, a mesma coisa, irmão. Se você está ensinando, eu fico preocupado quem que vai ser, que vai dar continuidade. Se preocupar. E é difícil de você achar. Quando você acha alguém que quer seguir, você vai investir nessa pessoa. Mas é difícil. Ainda mais que nem eu faço. Quem que é o doido que quer ficar indo para uma clínica? Dormir? Em clínica? Para ficar ensinando o pessoal que está se recuperando das drogas? Isso não dá ibope no Instagram não, irmão. Não aumenta o número de seguidor não. Hã? É outra história. Mas é difícil você achar pessoas, quando alguém que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, encontrar alguém que ele pode investir no discipulado, irmão, é a maior alegria dessa pessoa. Então não é errado hoje ungir apóstolo. Não, pela Bíblia não, mas na verdade não precisa ungir nenhum. Porque tem agora também é apóstolo. Mas não precisa ungir nenhum. Nenhum. Nem pastor. A unção de pastor, dentro da história da igreja, ela vem posterior. Porque era só isso aqui, presbíteros e bispos. Não tinha outra coisa. Aí, depois da história da igreja que prevaleceu o maior tempo, no período de Era de Trevas, não vou ficar falando nome, você já sabe. E aí teve a Reforma Protestante. Com a Reforma Protestante, pouco período depois, alguém começou a puxar pastor também, para separar. Mas eram os presbíteros, aqui ó. Presbíteros e bispos. Se você vê, ainda tem a presbiteriana, que mantém o padrão do presbitério como aqueles que lideram a igreja. Então no presbitério tem um que é escolhido. Fala assim, que é escolhido para bispo. As igrejas episcopais, presbiterianas, é só presbíteros, né? Mas aí o bispo aqui é o quê? Um presbítero. Só que, por que a palavra bispo? Porque bispo é superintendente. Então, ele é a palavra final do presbitério. O presbitério se reúne, palavras e palavras são dadas, o líder do presbitério vai analisar tudo e vai responder. Fala, qual é o problema de hoje? Qual o problema de hoje? Todo mundo quer ter a palavra final. Mas o bispo, segundo a Bíblia, ele não tem a palavra final sozinho. Ele está de acordo com o presbitério e de acordo com o Espírito Santo. Porque a igreja está faltando líderes cheios do Espírito Santo. Porque em Atos 15, quando foi resolver a questão, pareceu Tiago que falou, não foi nem Pedro. Tiago se levanta e fala, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não pôr encargo a mais sobre a igreja, a não ser que se abstenham da prostituição, da carne sufocada com sangue e da idolatria. Pareceu bem a quem? A nós e ao Espírito Santo. Então quem resolveu? O presbitério. Mas hoje o que as denominações fazem?
Um manda em tudo. Por quê? Porque está no sistema errado ainda. Infelizmente, faz parte dos nossos dias. Mas Deus vai restaurar isso ainda. Glória a Deus. Vai, fala para alguém, Deus irá restaurar. Deus irá restaurar. Vocês lembram como que vem a restauração, né? Na aula passada, acho que foi na aula passada que eu falei. Pronto, então tá aqui. Os apóstolos, evangelistas, pastores e mestres são quem? São o presbitério e são dons, fala dons, de serviço. Então, tem presbítero que tem o dom pastoral, tem presbítero que tem o dom apostólico, tem presbítero que tem o dom profético, tem presbítero que tem o dom evangelista, tem presbítero que tem o dom de mestre. Se alguém hoje me falar, ô presbítero Kleber, amém. Vem para o altar, presbítero Kleber, amém. Se tem pastor que você falar isso para ele, ele vai morrer. Ele vai cair no chão, vai ter epilepsia. Se ele tiver carteirinha de convenção, ele vai ligar na convenção e vai falar: me trataram mal, me rebaixaram, essa igreja tem que tratar com o pastor. Aí no dia da convenção, o pastor que fez isso está lascado. Porque a convenção também ainda não segue o modelo bíblico. Aí está todo mundo perdido. E se não for a igreja que tem convenção, se não tiver convenção, aí que é mais rápido mesmo. Aqui é mais rápido a punição. Por quê? Porque saiu do modelo, irmão. O modelo da palavra. O modelo da palavra. Eu sou um diácono, sim ou não? Sim. Sou, irmão. Por quê? Eu deixei de ser diácono quando eu virei presbítero? Não. Eu continuo sendo um diácono. A diferença é que eu recebi mais responsabilidade. Tem uma coisa a mais sobre mim. Me chame de diácono que eu vou brigar com você, irmão. E diácono é o quê? Servo. E os 5 ministérios são dom para quê? Só que uma é a diferença. O diácono é um oficial que ainda não está operando como presbítero. Ele está cuidando das mesas da igreja, ou pelo menos deveria cuidar dos órfãos, da viúva e dos necessitados, que é o trabalho dos diáconos. Eles fazem tudo menos o que precisa fazer. A maioria, não estou falando que todos. Tem locais que o diaconato segue o padrão bíblico. Tá bom, beleza. Resolvemos esse ponto. Agora vamos para os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para que eles foram dados à igreja? 12. Querendo o aperfeiçoamento de quem? dos santos. Para quê? Coloca no ministério. Então, os ministérios são levantados para preparar pessoas para o próprio ministério. Pegou? Querendo aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento para quê? Para que você trabalhe no ministério também. Se não tiver evangelista bom no ministério para preparar outros evangelistas, só vai vir os capenga. Se não tiver apóstolo bom, só apóstolo capenga. E vai parar numa hora. Por isso que as igrejas parou. Eles não creem no dom porque ninguém quer manifestar o dom. Ninguém tem o dom para manifestar. Ou tem o dom, mas não desperta o dom que está dentro dele. Porque Paulo fala para Timóteo: Timóteo, desperta o dom que há em ti, que foi te dado por imposição de mãos. A transferência, mas tem gente que não acredita nisso. Eles não conseguem ver na Bíblia o que está lá. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para trabalhar, para servir. Para quê? Edificação do... Quem é mais importante? Quem trabalha ou quem está sendo trabalhado? Quem trabalha, irmão. Quem trabalha não, quem está sendo trabalhado. Porque quem está trabalhando em favor do corpo. Mas ao mesmo tempo, somos tão importantes porque o corpo precisa da gente. E por isso Deus nos deu o corpo. Por isso que precisa haver a honra de quem está recebendo o serviço de quem está trabalhando. É uma honra mútua. 13. Até que
Chegamos a Não, unidade. não. Até que todos. Não pode faltar um. Tem que estar todo mundo igual. Até que cheguemos à unidade da Fé. Eita, Jesus amado. Já pensou todo mundo com o mesmo tipo de fé? Já começa errado. Porque a gente não tem fé nem para acreditar no padrão bíblico do ministério. Porque a gente acostumou com as formas que foram criadas humanas. Porque o sistema batista é um, presbiteriano é outro, assembleano é outro, episcopal é outro, apostólico é outro. E aí? Tem unidade da fé? Não, se não tem unidade da fé, ainda precisa de apóstolo, ainda precisa de profeta, ainda precisa de evangelista, ainda precisa de pastor e ainda precisa de mestre. Porque enquanto todo mundo não chegar nessa unidade da fé, não tem jeito. Vai precisar de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Vamos lá. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Ó, conhecimento. Irmão, tem gente que não conhece Jesus de nada, irmão. Está longe da Bíblia, longe de Cristo, longe da oração. No meio da igreja, está difícil hoje, irmão. O homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E aí, chegou já? Não, a igreja, aqui é a igreja, é o corpo, não é uma pessoa. É o corpo. O corpo chegou nesse padrão pronto, porque é o padrão pronto para o arrebatamento. Não chegou. Se não chegou, consequentemente tem que ter apóstolo, tem que ter profeta, tem que ter evangelista, tem que ter pastor, tem que ter mestre, para preparar todo mundo para essa obra do ministério e para chegar nesse ponto. Estão vendo, irmão? É o texto falando, não é pastor Kleber com teoria, com o que eu acho, com o que eu penso do texto. É o texto falando. Vamos lá. Então, beleza. Os anciãos resolveram. O assunto era o quê? A judaização. Fala, judaização. Judaização. Aí Paulo vai escrever Gálatas. Vamos ver se eu começo a falar pelo menos o versículo 1 antes de encerrar a aula. Era já a hora. Eita, Jesus. Essa foi a aula do contexto, irmão. Isso aqui é a aula do contexto histórico. Então, isso aqui, ó, provavelmente, pouco depois da primeira viagem missionária de Paulo, que ele escreve os Gálatas. Dentro de todo esse contexto histórico que eu passei para os irmãos. Carta de Paulo, capítulo 1, versículo 1. Fala comigo, Paulo. Apóstolo. Não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Fala assim, qual que é a diferença de nós nos dias de hoje e de Paulo nos dias de antigamente? Eu não sei se você já percebeu. Às vezes em algum texto eu ponho na frente o título, mas normalmente eu ponho depois. Normalmente ponho depois. Por quê? Olha como é que está ali, ó. Paulo. E hoje, como que está as redes sociais de todo mundo? Apóstolo Paulo, pastor José, evangelista Natanael. Vem primeiro o seu título. Vem primeiro a sua função. Vem primeiro o seu serviço. E depois vem a sua pessoa. Mas no reino de Deus não. Fala, no reino de Deus, o que vale é a pessoa. Depois o serviço. Que aqui não é nem questão de título, é de serviço. Paulo apóstolo, você viu que é um dom de servir. E aí ele está falando, eu sou Paulo. Vai, fala para alguém, quem é você? Quem é você? Então vale primeiro a pessoa que você é. O seu caráter,
a sua conduta, a sua forma de viver. Primeiro é quem você é e depois o que você faz. Já falei isso aqui, vou falar mais uma vez porque eu vou aproveitar, não posso perder a oportunidade. A pessoa vai receber, a pessoa entra na igreja, a pessoa está pegando o nome. Qual o seu nome? Bispo é nome bonito hoje em dia, né? Porque o pessoal não sabe qual que é o significado de bispo. Então, eu fui ungido a bispo, irmão, porque estava presidindo uma obra. Então não tem problema, o pastor apóstolo lá, que é meu amigo, apóstolo, foi meu pastor, e falou que Deus mandou eu ungir. Eu estava presidindo a obra, eu falei, meu filho, derrama lá o azeite. Dobrei o joelho, foi feita a unção. Mas eu já presidi essa obra. Então, bispo. Mas tem gente que acha que bispo é alguém que está acima de pastor. Sendo que é igual. Na cabeça de muitos, bispo é alguém que está só abaixo do apóstolo. E na verdade o bispo está entre os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Está todo mundo no mesmo nível. Não tem maior nem menor. Só tem alguém que está com uma autoridade concedida para poder administrar, ser o líder. Porque todo lugar precisa de um líder. Aí tem gente que aí chega, Bispo Kleber. Meu nome é Bispo. Mas porque parece assim, até então, eu aprender aqui na aula, parecia como se fosse uma graduação. Igual na maçonaria, um grau. Chegou no grau, assim, não referente aos dons. Não, mas é porque virou isso, virou uma escada. Tipo, você começa aqui. Virou uma escada. E a escada que tem é de 2 degraus. Diácono, os que servirem bem como diáconos, podem almejar o presbitério. É isso aqui, diaconia e presbitério. Acabou. É o episcopado. Quem deseja episcopado é excelente obra deseja. O diácono é o passo para cá. Aos que servirem bem como os diáconos alcançarão honra, para que possa chegar ao presbitério. O diácono é provado para ver se ele está pronto a servir. Porque ninguém que não esteja pronto a servir não pode vir para o ministério. É só isso. Não existe. Não, você tem que ser pastor, não, você tem que ser presbítero, depois evangelista, para depois ser pastor. Isso não existe na Bíblia. Tem gente que tem dom para pastor, tem gente que tem dom para evangelista, tem gente que tem dom para apóstolo, tem gente que tem dom para profeta. Cada um tem o seu dom. Então, o diácono, por exemplo, ele pode, assim, dentro da escadinha que desenham para nós, seria assim... 2 degraus, só tem esse. Então, seria assim, diácono, presbítero e pastor. Seria isso? Não, o pastor está no meio do presbitério. Não, justamente, estou falando assim... Da forma de hoje. A forma de hoje eles colocam diácono, presbítero, evangelista e pastor, depende da igreja. Às vezes muda aqui, entre evangelista e pastor. Entre presbítero, evangelista e pastor. Então, eu congreguei em um ministério que era assim, diácono, aí vinha evangelista para depois o presbítero, porque já entendia como presbítero maior que evangelista. Então, segundo o padrão bíblico, o principal, você tem que ser primeiro diácono e depois quem presbitério. No ministério, qualquer um do presbitério aí. É um presbítero que atua num dom. O certo seria ungir, não é nem ungir, é imposição de mãos. Imposição de mãos para presbitério. Um presbítero vai trabalhar com o evangelismo, outro vai trabalhar com a missão, outro vai trabalhar com o pastorado. Cada um tem um dom diferente, ele só é presbítero. O Dr. Alderi Nelson, quando ele foi para o México, e aí ele chegou na igreja, mesmo ministério que ele congrega aqui, que ele congregava aqui no Brasil. E aí chegou lá, os irmãos pediram, cadê a sua carta de presbítero? Ele, não, pastor, eu já sou pastor. Porque a mente dele era a mente daqui, conforme cresceu. E ele ainda não tinha entendido todo esse ministério. Não, eu sou pastor. Aí ele falou, não, irmão, te rebaixaram lá? Falaram para ele, te rebaixaram lá? Porque presbítero é o maior cargo. Então a mentalidade deles já entendia melhor de Bíblia do que aqui.
Então, isso aqui é uma questão bíblica, tá, irmãos? Agora, quanto às igrejas, tem que se respeitar o padrão que existe hoje. Se congrega no ministério, tem a visão do ministério, tem que seguir ela. Fazer o quê? Mas o padrão bíblico é esse. O meu dever como mestre é ensinar o quê? A palavra, sim ou não? Sim. Então, como mestre, eu estou ensinando a palavra com fidelidade. Agora, os ministérios têm várias formas de administração. Irmão, para mudar pelo lado de dentro, só quem preside. Se quem preside entender e aderir, muda. Se não, não tenta que você vai ser excomungado igual Martinho Lutero foi. Então fala comigo. Primeiro vem a minha pessoa. Primeiro vem a minha pessoa. Depois o serviço. Depois vem Ou título que me é dado. O título que me é dado. Aí na semana que vem a gente continua o versículo 1. Vamos agradecer o Senhor, irmãos? É diácono? Eu vi ela mandando, vai diácono, vem diácono.